Olá, meus amores, tudo bem? Eu sou Tatiana Arpini e hoje a gente está iniciando por aqui o Céu da Semana, com essa semana de 20 a 26 de setembro de 2021. Então, a semana começa com a lua cheia na segunda-feira, dia 20. Então, o que é a fase cheia da lua, né? Na fase nova, a gente teve o plantio das sementes. Na fase crescente, a gente dá corpo, a gente dá desenvolvimento, a gente rega essas sementes, a gente alimenta as nossas ideias, os nossos projetos, coloca tudo para crescer em desenvolvimento. E quando a gente chega na fase cheia, é a fase de maturação desses processos. É a fase em que essa lua está madura, ou seja, ela vai dar manutenção, permanência, corpo e estrutura para tudo aquilo que foi plantado lá na lua nova, que a gente regou, foi cuidando, desenvolvendo ao longo da lua crescente. E essa fase a fase cheia da lua, eu costumo dizer que é um assentamento, para mim é como se fosse um assentamento, sabe? É um movimento ali, é como se fosse aquele movimento das placas tectônicas, onde as coisas se organizam e se assentam para que elas tenham permanência, durabilidade, tudo aquilo que ficou, que realmente foi importante de plantio e que vai vingar, tome corpo e estrutura a partir de agora. Então, essa lua cheia é uma lua cheia em Peixes, oposta ao Sol em Virgem. A lua cheia é sempre uma oposição, para quem não sabe, é sempre a oposição dos luminares, Sol e Lua em oposição. É um aspecto tenso? Sim, é sempre uma tensão, mas é uma tensão onde o casalzinho do céu, eles estão um de cada lado se olhando, para equilibrar, tensionar esse cabo, para equilibrar essas forças, realmente para que as coisas se assentem e ganhem esse corpo, essa maturidade. Então, a lua cheia em Peixes, o que é Peixes? É um excesso de muita sensibilidade, muita emoção, muita abundância, fertilidade, é tudo muito gigante, é um oceano de possibilidades. E do outro lado, a gente tem o Sol em Virgem, focado no detalhe, muitas vezes no perfeccionismo, até na separação, na purificação, na separação do joio do trigo. Então são essas forças que a gente vai observar na nossa vida para equilibrar. O pico da lua cheia acontece às 20h55, né? Então é onde a lua vai estar totalmente plena em luz. Ela atinge o seu ponto máximo de luz. A partir de terça-feira, ela continua na fase cheia até, se não me engano, a próxima terça-feira, onde ela vai começar a entrar na fase minguante. Mas a partir dessa terça agora, ela já começa a perder luz um pouquinho. Quando ela fica cheia, plena mesmo, somente no dia da lua cheia, que é amanhã, dia 20, segunda-feira. E um pouco o que me chamou a atenção aqui, que um pouquinho antes dessa oposição dos luminares, mais ou menos uma hora antes da oposição, a gente vai ter um aspecto harmônico entre os regentes, os dispositores dessa lua e desse sol, entre Júpiter e Mercúrio e Júpiter, vão fazer um aspecto harmônico. Então, como que eu vejo isso? É como se fosse uma preparação para o momento da lua cheia, onde o casalzinho do céu vai se encarar frente a frente para equilibrar esses assuntos. Os seus padrinhos, né? Quem rege cada um deles, quem é o apoiador que está ali do lado de cada um deles, eles se encontram um pouco antes desse horário para ter uma conversa harmônica ali, tentando favorecer mesmo a comunicação. São dois signos, são Júpiter, tanto Júpiter quanto Mercúrio estão em signos de ar nesse momento, então favorece a troca de ideias harmoniosa, a comunicação. Então isso me chamou bastante atenção.
Na madrugada de terça para quarta, então, a Lua já passa para Áries. E na terça-feira de manhã, nós temos um aspecto, bem no início da manhã, um aspecto desafiador aí, onde a Lua vai fazer oposição a Marte em Libra, que o Marte está exilado em Libra e ele está olhando para o seu domicílio em Áries, onde a Lua está lá. Então, qual que é o que pode acontecer aí? Na terça-feira de manhã, a gente pode ficar um pouco mais irritado, ter uma agitação mental, ter vontade de resolver as coisas muito rapidamente, partir para a ação, e não é indicado porque a gente pode acabar fazendo besteira e se atrapalhando ali. Então, se os ânimos ficarem acalorados nesse momento, respira fundo, levanta, vai dar uma caminhada, toma um chá, toma algumas respirações conscientes e não faça nada. Na terça-feira o dia permanece também assim um pouco num humor mais melancólico, então é melhor dar continuidade àquilo que já está acontecendo. Ainda sobre a lua cheia da segunda, a lua cheia em Peixes, essa lua cheia vai acontecer no grau 28. E os últimos graus de cada signo, a gente diz que são os chamados graus anaréticos, o 28 e o 29. O que significa isso? São graus que trazem um pouco mais de desafio. E por quê? Porque eles são graus que estão nos termos de Saturno. Então, essa lua em Peixes, cheia de emoção, de sentimento, de abundância, de fertilidade, de ideias e de emoções, que é uma lua de temperamento fleumático aí. Ela, por fase, ela entra num temperamento melancólico, mas a lua em Peixes é uma lua de temperamento fleumático. Ela vai estar nos termos de Saturno. E Saturno, por conta da sua secura ali, um pouco mais de frieza, excesso de frieza e secura, traz um pouco mais de desafios. Então, pode ser que a gente fique com um pouco de instabilidade natural. Acho que toda lua cheia a gente tem um pouco de instabilidade emocional, que é isso que eu falo, parece que é o movimento das placas tectônicas ali para a gente acomodar tudo que a gente vem trabalhando desde o início ali, desde o início da alunação, né? Então, mas pode gerar esse momento, pode gerar um pouco mais de confusão emocional na segunda-feira à noite também por conta da lua cheia. Então, é só a gente observar os nossos pensamentos, observar o que está acontecendo e fluir com a vida, fluir nesse mar de emoções que essa lua em Peixes nos proporciona da melhor forma possível, ok? Na quarta-feira, então, meus amores, o que a gente tem? O ingresso do Sol em Libra, marcando aí o equinócio de primavera, às 16h21, no meio da tarde. Eu não olhei ainda em detalhes o mapa do equinócio, né? Mas sempre que começa uma estação do ano, os signos cardinais, eles iniciam estações do ano. Então, a gente já sente aí um ânimo renovado, um novo gás, um movimento de realmente querer começar coisas novas, né? Deixar para trás aquilo que ficou dos últimos 3 meses e começar um novo movimento, uma nova energia a partir daqui. E se a gente observar o ingresso do Sol em Áries, lá em março, agora a gente está no outro contraponto aqui. Então, tudo aquilo que a gente semeou e plantou e foi regando e cuidando desde março para cá, agora vai começar a ganhar corpo e estrutura. Mas, meus amores, para os próximos 3 meses, aí até o solstício em Capricórnio, no dia 21, acho, né? Se não me engano, dia 21 de dezembro, esses próximos 3 meses, eles não vão ser assim de grandes movimentos. Por quê? Porque nesse mapa aqui do equinócio de primavera,
nós estamos com 3 planetas no signo de Libra, que é um signo que dá exaltação a Saturno, e Saturno ainda está retrogradando até dia 10 agora de outubro, né? E desses 3 planetas em Libra, o Sol e Marte estão com uma debilidade, ou seja, eles estão trabalhando ali não na sua potência máxima, eles estão olhando para outros desafios. A Vênus também está numa condição de debilidade. Então, o que é isso, gente? Quando eu falo aqui debilidade, isso não é nem bom nem ruim. Para mim, essas condições de debilidade ou de retrogradação são simplesmente o céu do momento, o movimento é o que é. Não existe bom, ruim, certo, errado. Existe o que é a necessidade de cada momento. A gente precisa de todos os movimentos, de todas essas energias, os tempos de parada, os tempos de olhar para as nossas sombras e para os nossos desafios. A gente precisa desse movimento para o nosso crescimento e evolução. Então, nesse momento aqui, esses próximos 3 meses, se eu tivesse que fazer um comparativo aí com uma carta de tarô, eu traria aí a carta, me vem muito a carta da temperança na mente, que é um período de realmente equilibrar as coisas, mas é um período mais lento, ou seja, não vai ter grandes novidades. Eu diria que simplesmente as coisas que já foram plantadas e que já estão em desenvolvimento vão começar a ganhar corpo e estrutura para se definir aí o que vai realmente permanecer. Então, para os apressadinhos que querem muito correr, tenham um pouco de paciência, porque é um movimento de dar corpo, permanência, ok? Na quarta-feira ainda à noite, por volta das 23 horas, a gente vai ter então um aspecto, uma oposição entre Lua e Mercúrio, trazendo aí também um pouco de desafio, um aspecto desafiador aí para a comunicação. Então não é hora de discutir a relação, acalmem os ânimos, não é hora de tomar grandes decisões, já é final da noite, então a gente já vai estar provavelmente dormindo, né? Ou quase se aproximando disso, então é mais tranquilo. E na quinta-feira a Lua de manhã já passa para Touro, já entra em Touro, então é um dia para realmente manter a rotina, é um dia mais lento, mais preguiçoso, mais gostosinho, mas um dia para a gente manter a rotina do que a gente já vem fazendo. E na sexta-feira, no final da tarde, a sexta-feira é dia de Vênus. E na sexta-feira, final de tarde, nós temos uma oposição entre a Lua exaltada, que vai estar exaltada em Touro, oposta a Vênus, que está em queda está em exílio, desculpe, me enganei aqui, em exílio em Escorpião. Então, a gente vai sentir naturalmente uma vontade de buscar por satisfação pessoal, buscar por aquilo que nos nutre, que nos dá prazer, aquilo que nos preenche. É uma condição natural ali que vai despertar na gente, mas também, como é uma oposição, a gente tem uma tendência a gente se questionar muito. O que eu busco que realmente me nutre? E o que me falta? Por que eu não estou vivendo ou me permitindo viver o prazer plenamente? Aonde que eu dissocio os afetos do prazer? A gente pode pensar aí em outras questões também, como relações de mães e filhos. A mãe real versus a mãe ideal. Então a mãe que gostaria de estar nutrindo seu bebê, seu filho, mas que muitas vezes não tem como fazer isso e precisa ir para frente de batalha. A mulher madura que já tem uma sabedoria versus a mulher que está ainda tentando curar as feridas desse feminino para se colocar plena em potência. Então, todos esses aspectos vão trazer ali um questionamento para a gente olhar para o nosso
feminino interno, porque todo mundo, independente de identidade ou expressão de gênero, todo mundo tem o seu feminino e masculino interno. Então essas questões do feminino, de receber, de nutrir, de acolher e fazer isso sem dissociar isso do prazer, é o que a gente vai observar no final do dia aí de sexta-feira. No sábado, acho que já no final da tarde, a lua passa para Gêmeos, então o clima já fica mais divertido, mais animadinho. Então, meus amores, só continuando aqui, então, que cortou o vídeo, na madrugada de domingo, de sábado para domingo, a lua vai fazer um aspecto harmônico, aí um trígono com o sol, e logo em seguida a lua em Gêmeos vai fazer um aspecto harmônico com o Sol em Libra, e logo em seguida, no final da manhã, ela também vai fazer um contato harmônico, primeiramente com Saturno e depois com Marte. Então, ainda que hajam divergências de opiniões, de ideias na comunicação, ainda assim as pessoas tendem a se entender respeitando as diferenças de modo harmonioso aí, tá bom? Então é o que temos para essa semana, meus amores. Semana que vem temos Mercúrio retrô, mas não fiquem com medo, vou falar sobre isso. E aproveitem a semana, divirtam-se, ótima semana para todos nós. Beijo grande.